Na entrevista coletiva depois do empate do Grêmio contra o Palmeiras, Renato Portaluppi, o técnico do Grêmio, o técnico que não consegue tirar o Grêmio do rebaixamento, tentou ser irônico e claro que ele não conseguiu. Ele fracassou nessa tentativa, como aliás vem fracassando em tantas tentativas de coisas que ele deveria fazer e não está fazendo. Lá pelas tantas, ele disse, por exemplo, que daria uma aula de futebol para um dos repórteres que fez uma pergunta sobre João Pedro Galvão. E eu estou até agora, de braços cruzados, sentado, esperando a tal da aula de futebol do Renato. Mas já que o Renato não conseguiu dar a aula de futebol que ele queria dar, a gente nesse canal traz algumas lições que o professor Portaluppi tem que aprender. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Eu sou Cristiano Oliveira, tô pedindo o like de vocês aí do outro lado. Ajudem o nosso canal a continuar crescendo, a continuar subindo. A gente bateu agora na última semana 40.500 inscritos. E eu tô contando com a inscrição de vocês por aqui, porque tem muito canal por aí afora que faz, olha, praticamente uma assessoria de imprensa do Grêmio. Os caras só elogiam, não conseguem fazer uma crítica sequer por medo de perder inscrito, medo de perder seguidor. O que eu mais queria, para falar a verdade, era estar aqui elogiando coisas boas do Grêmio. Mas o Grêmio, nos últimos tempos, convenhamos, tem feito muito mais coisas ruins do que boas. Então é papel de todo gremista que se preze, que realmente ama o Grêmio, tentar corrigir essas questões. E para corrigir a gente tem que cobrar. E para cobrar a gente tem que criticar. Então eu estou pedindo essa força de vocês para se inscrever no canal e para deixar o like no vídeo. Algumas lições que o professor Renato Portaluppi precisa aprender e ele até agora não aprendeu. Não escalar João Pedro Galvão. É a primeira lição. Seria muito fácil, muito cômodo para mim, chegar aqui e dar um pau no João Pedro Galvão. Dizer que ele não aconteceu com a camisa do Grêmio, que em 45 jogos ele tem apenas 3 gols e um foi de pênalti, que ele não consegue dominar a bola, que ele não dá sequência às jogadas, seria uma barbada. Mas não seria honesto da minha parte, porque o culpado não é o João Pedro Galvão. O culpado tem nome e sobrenome, Renato Portaluppi. E eu falo isso com absoluta tranquilidade, porque quando o Grêmio contratou o João Pedro Galvão, eu fui um que apoiei. Eu apoiei a contratação, eu achei que ele seria bom jogador no Grêmio. Mas eu larguei de mão depois de 10, 12, 15 jogos, porque eu não vou ficar tentando contrariar a torcida inteira. É óbvio que ele não daria certo. E o Renato insistiu, esses 10, 12, 15 jogos, 20, 25, 30, 35, 40, 45 vezes João Pedro Galvão jogou com a camisa do Grêmio e marcou apenas 3 gols. Detalhe que ele está jogando de centroavante, tá? Então, primeira lição, o Renato queria dar uma aula de futebol na coletiva, falou um monte de besteira, não disse nada com nada, disse que colocou o João Pedro Galvão para segurar zagueiro. Segurar zagueiro, Renato, não fode! João Pedro Galvão tá 45 jogos no Grêmio, ele nunca segurou um zagueiro. E aí depois ele disse que colocou os zagueiros, o Natan Felipe e o Rodrigo Caio, para controlar a bola aérea do Palmeiras. O primeiro lance saiu gol de bola aérea. Aliás, lance esse do primeiro gol, podem pegar o lance. Podem pegar o lance completo. Primeiro gol do Palmeiras nasce de um erro do João Pedro Galvão. O cara dá o passe no pé dele, ele vai dominar todo errado, a bola bate na canela, foge, escapa, Palmeiras arranca, o cara cruza e o Palmeiras desconta. Primeiro lance do João Pedro Galvão já dá merda. Aliás, não só do João Pedro Galvão, mas também dos 2 zagueiros que o Renato colocou para controlar bola aérea. Rodrigo Caio, 1,78 m, Natan Felipe, 1,79 m. Aliás, na ficha, tá? Porque eu tenho sérias desconfianças que eles têm estatura menor, estatura mais baixa do que essa aí. Mas enfim, essa é outra discussão. Bola aérea do Palmeiras, gol do Palmeiras. E o Renato disse na coletiva que botou os zagueiros porque, pois é, o Palmeiras ia explorar a bola aérea. Que visão de jogo é essa, Renato? Aula de futebol para falar essa groselha? Para falar essa bobagem? Mas pelo amor de Deus. Então, primeira lição, não escala João Pedro Galvão. Quer uma outra lição? Não escala o Galdino. E se tiver que botar o Galdino, nunca, sob hipótese alguma, escala o Galdino à frente do Natan Fernandes.
E nunca, sob hipótese alguma, sob assim, ó, em nenhuma situação, tu volta a repetir essa bobagem de que Galdino e Pavon são a mesma coisa. Como tu disse na entrevista coletiva, que saiu Pavon, entrou Galdino, é a mesma coisa. Em nenhum aspecto eles são as mesmas coisas. Em termos técnicos não tem nem comparação, em termos táticos são bem diferentes. O Galdino não pensa, não raciocina, e o Pavon é um cara de uma importância brutal na parte tática. Eu vou te ensinar então, Renato, tá? Fala que estava cansado o Pavon. Pronto. Diz assim, gente, o Pavon estava desgastado fisicamente, ele ia estourar, eu tinha que mexer. Que nem tu disse pro Cristaldo. Nota que em nenhum momento aqui eu disse que não tinha que sair o Cristaldo. Não, tu deu um argumento que ok, ele cansou, ele estava para estourar, beleza. Tinha que tirar o Cristaldo, paciência, não dá para brigar contra a parte física. Não tem problema tirar o Cristaldo. Agora, o ideal é que ele jogasse 90. Não tinha condições para 90? Beleza, tira o Cristaldo. Mas não põe o Galdino, não põe o João Pedro Galvão, em hipótese alguma. Então o professor Renato, que tentou dar uma aula de futebol na entrevista coletiva, foi uma das coisas mais constrangedoras que eu vi. Ele no campo, ele assistiu a uma aula de futebol do outro treinador, do Abel Ferreira, que quando precisou aparecer, colocou o Vanderlan, baixou o Piquerez, colocou o Mike primeiro no meio, depois lateralizou, colocou o Dudu não como ponta, mas como um cara mais a jogar por dentro para atrair os volantes do Grêmio, liberar espaço das beiradas, jogar a bola para a área para o Flaco Lopes. E o Palmeiras empatou o jogo e se tivesse mais 5 minutos ele ia virar. Aliás, talvez o Renato não tenha percebido, mas o Reinaldo ficou o jogo inteiro tomando no mano a mano contra o Estevão. E no momento em que o Gustavo Nunes baixou para ajudar a marcação, o Renato deu um xixi no Gustavo Nunes porque ele não deveria voltar. Ele deveria ficar aberto para puxar o contra-ataque. O repórter da Rádio Imortal flagrou essa orientação do Renato. Sinceramente, a gente começa a entender por que o professor Renato Portaluppi não consegue tirar o Grêmio do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo.